Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de eletromagnetismo. E hoje, dando continuidade ao nosso estudo de cálculo vetorial, a gente vai começar a explorar em um pouquinho mais de detalhe sistemas de coordenadas. Na aula passada eu acabei definindo o sistema de coordenadas cartesiano, para que a gente tivesse aí, uma primeira noção de como expressar os nossos vetores no espaço e também conseguisse definir ali as operações de diferenciação que a gente acabou falando, como gradiente, divergente e rotacional. Mas vocês vão perceber que quando a gente estiver estudando de fato os problemas de eletromagnetismo, vão ter muitos casos em que a gente vai ter diversos tipos de simetria e é muito mais conveniente para a gente expressar os nossos vetores através de outros parâmetros, ao invés de um parâmetro x, y e z, expressar eles de outra forma. E nessa aula aqui eu vou estar tratando dos dois principais, que seriam o sistema de coordenadas cilíndrico e esférico, mas você pode basicamente criar um sistema de coordenadas do jeito que você quiser, é uma escolha livre, mas esses três casos, tanto cartesiano como os dois que a gente vai estar falando hoje, realmente já são mais que suficiente para a gente resolver a maioria esmagadora dos problemas que a gente vai estar enfrentando ao longo desse curso. Mas beleza, então antes da gente definir o que seriam esses sistemas propriamente ditos e como levar os nossos vetores do sistema cartesiano para eles, a gente precisa definir o que é uma transformação. Bom, então uma transformação é basicamente uma função que ela vai receber como argumento um vetor e vai retornar para a gente outro vetor. Mas beleza, qual que é a diferença disso para o conceito de campo vetorial, por exemplo, que a gente acabou definindo umas aulas atrás? Em termos de definição da nossa função, não tem nenhuma diferença. Nos dois casos a gente tem funções que recebem um vetor e retornam outro vetor. A diferença é para que a gente está usando isso. No caso de um campo vetorial, por exemplo, a gente estaria associando cada ponto do espaço a uma força, cada ponto do espaço a uma velocidade. A gente queria associar uma grandeza para cada ponto. Aqui a gente quer transformar a forma como a gente representa esse ponto no nosso espaço. Então eu digo aqui que uma transformação no caso de R3 para R3, que é o caso que a gente se interessa nesse curso, é uma função φ que vai receber como argumento um valor x, y e z, que seria o meu vetor escrito, por exemplo, em coordenadas cartesianas, e vai me retornar um outro vetor, que aqui no caso está escrito em termos de uma função 1v e w, uma função 1 na direção x, uma função v na direção y, uma função w na direção z, e isso vai permitir que a gente consiga uma outra forma de expressar o nosso vetor. Então, um exemplo de uma transformação é basicamente, eu tenho um vetor aqui, que sai da minha origem e vem para cá, para esse ponto, por exemplo. Repare que esse vetor aqui ele é definido de forma única no nosso sistema de coordenadas cartesiano. Por exemplo, seria esse vetor aqui, que possui essa componente x, essa componente y e essa componente z. Mas beleza, vamos supor que agora que eu quero escrever esse vetor em termos de u, v e w, que seriam as minhas funções de saída da minha transformação. Repare que agora o meu mesmo vetor que estaria escrito aqui, ele vai ser representado agora por parâmetros diferentes. Então aqui eu representaria meu vetor, por exemplo, através da terna ordenada α1, α2 e α3, onde cada alfa seria correspondente a uma variável, então esse aqui seria α1 na direção x, α2 na direção y e α3 na direção z. Aqui no caso eu representaria o mesmo vetor através de um beta1 na direção u, um beta2 na direção v e um beta3 na direção w. Repare que não necessariamente beta1, beta2 e beta3 precisam ser iguais a α1, α2 e α3, porque justamente o meu vetor de saída ele é uma transformação do meu vetor de entrada. Então é justo eu esperar que a forma com que eu vou representar o meu vetor de saída é diferente da forma com que eu representaria o meu vetor de entrada. Bom, mas beleza, então a gente tem toda essa definição abstrata de transformação, mas como é que a gente usa isso na prática? Por que isso é importante pra gente? Bom, o primeiro dos casos que eu vou estar mostrando para vocês aqui é um novo sistema de coordenadas, que é o sistema de coordenadas cilíndricas, e para a gente representar um vetor nele, a gente vai tomar uma rota diferente do que o nosso convencional x, y e z. A gente vai representar ele através de três parâmetros, só que esses três parâmetros agora vão ser um pouco diferentes. Bom, dois desses parâmetros são escritos em termos da projeção do nosso vetor no plano xy, que seria essa componente aqui de baixo, e a outra componente, que é a componente z, é escrita da mesma forma, é simplesmente a altura desse vetor, ela vai continuar sendo dada por esse vetor z. Mas agora no nosso plano xy, ao invés de eu representar o meu vetor através da componente x dele e da componente y dele, eu vou representar ele através de um ρ, que seria a distância que a componente xy do meu vetor está da origem, então seria esse tamanho aqui, essa aqui seria a minha componente ρ, e um ângulo. Esse ângulo é o ângulo que essa projeção no plano xy faz com o meu eixo x, partindo do eixo x e indo para esse vetor no sentido anti-horário, certo? Então seria essa definição aqui. E geralmente a gente denota esse ângulo ou através da letra φ ou através do θ. Isso depende muito de literatura para literatura. Nesse caso aqui eu vou estar usando o φ, que é utilizado pelo livro do Sádico, que é o que eu estou usando como referência. Então eu vou estar seguindo o padrão dele, mas se você quiser chamar isso aqui de θ também não tem a menor diferença. É simplesmente como você nomeia o seu ângulo. Não muda absolutamente nada no seu problema. Ok, mas então já que minha componente z vai ser mantida constante, vamos explorar apenas a componente xy aqui do meu vetor. Então essa componente xy aqui seria o equivalente a esse comprimento aqui. Então nesse caso aqui eu tenho o plano xy e eu estou desprezando a componente z, já que ela é dada exatamente como era pelo sistema cartesiano. E beleza, então aqui eu tenho os meus versores, repare que ao invés de eu ter um x chapéu nessa direção e um y chapéu nessa direção, agora eu tenho um ρ chapéu, que seria a minha variação em ρ, e um φ chapéu, que seria a minha variação do ângulo φ. O meu ρ está apontado nessa direção porque essa é a direção que vai fazer com que eu fique mais distante da origem, e o meu φ vai variar nessa direção porque essa é a direção que aumenta o meu ângulo partindo do sentido anti-horário, partindo do eixo x até o meu vetor.
Certo, mas então como é que eu posso escrever o meu x e y convencionais através dessas novas variáveis ρ e φ? Como é que eu levo algo que depende de x, y e z para algo que depende agora de ρ, φ, aqui seria o φ e aqui seria o z, por exemplo? Como que eu faço essa transformação? Bom, basta eu olhar esse triângulo retângulo aqui. Repare que esse ângulo aqui é de 90 graus, porque x e y são perpendiculares entre si. Então agora eu quero representar essa componente x através de ρ e φ e essa componente y através de ρ e φ. Bom, usando um pouquinho de trigonometria, a gente pode dizer aqui que a minha componente x é nada mais do que o meu ρ, que seria a distância do meu vetor à origem, vezes o cosseno de φ, que seria a projeção desse vetor no meu eixo x, certo? E analogamente o meu y, ele pode ser escrito como ρ vezes seno de φ. Então é assim que eu escrevo o meu vetor, que seria escrito como um x, y, z, para algo que depende de ρ e de φ. E repare aqui que o meu z, eu não escrevi ele aqui, mas no meu caso eu teria simplesmente z igual a z, ele não varia. Então, o meu vetor que seria escrito aqui, por exemplo, esse meu r aqui, o meu r seria escrito como um x na direção x, mais um y na direção y, mais um z na direção z. A forma com que a gente vai escrever ele agora seria um ρ cosseno φ, desculpa, na direção x, mais um ρ seno de φ na direção y, mais um chapeuzinho aqui, mais um z na direção z. Certo? Então essa aqui seria a minha transformação. Esse meu ρ cosseno de φ corresponderia à minha função u, esse ρ seno de φ corresponderia à minha função v, e o meu z corresponderia à função w, que seria simplesmente pegar a componente z do meu vetor. Mas certo, eu consigo levar agora a minha componente x e y para algo que depende de ρ e φ. Mas como que eu faço o caminho inverso? Como que eu expresso o meu ρ e o meu φ em termos de x e y? Bom, a forma com que eu vou fazer isso é, de novo, olhando esse triângulo aqui. Perceba que aqui eu tenho um triângulo retângulo com catetos x e y. Então, o que eu posso concluir? Usando o teorema de Pitágoras, eu concluo que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a ρ ao quadrado. Perfeito? E aqui, como eu estou assumindo que o ρ é a distância da componente x e y do meu vetor à origem, eu vou assumir que ele é positivo justamente por ser uma distância. Então, o meu ρ seria a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Então, seria x2 mais y2, tudo isso elevado a meio. Agora, o meu φ. Como que eu posso escrever o meu φ em termos de x e y? Bom, de novo, usando esse triângulo retângulo aqui, quanto que vale para a gente a tangente de φ? Então, a tangente de φ é nada mais do que o meu cateto oposto dividido pelo meu cateto adjacente. Seria y sobre x. E aqui entra uma nuance muito importante. Eu quero que o meu vetor seja sempre representado de forma única no meu espaço. Então esse ponto aqui ele pode ser representado por esse ângulo aqui, beleza? Esse ângulo φ, mas eu também poderia dar uma volta completa e depois vir para cá. Então eu teria aqui, por exemplo, um outro ângulo φ' que me levaria nesse mesmo ponto. Mas eu não quero ter essa ambiguidade. Eu não quero saber se eu preciso usar ou o φ ou o φ'. Então eu vou definir aqui que o meu φ ele tem que variar entre 0 e 2π, certo? No caso, eu vou dizer que ele é zero incluso aqui, porque ele pode ser esse ponto aqui. E isso é muito importante justamente para eu garantir que eu consiga identificar um ponto a partir desse ângulo de forma única. A mesma coisa vale para o meu ρ. Como eu quero que o meu ρ seja uma distância, eu quero que ele seja um valor real positivo. Então eu não quero ter que me preocupar com valores de ρ negativos, por exemplo, porque não faz sentido eu falar de uma distância negativa. Então eu vou dizer que o ρ ele tem que ser algo que vai de zero até infinito. Certo? Enquanto a minha componente z ela pode tanto subir quanto ela quiser, como descer quanto ela quiser. Então, a minha componente z, assim como no sistema cartesiano, ela vai variar de menos infinito, menor que z, menor que infinito. Certo? Então, essas aqui são as variações que os nossos parâmetros podem ter para representar o nosso vetor. Mas repare que eu tenho um problema se eu simplesmente tomar a tangente inversa dos dois lados. Porque a minha tangente inversa só é bijetora de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então eu só consigo mapear de forma única ângulos que estão entre menos π sobre 2 e π sobre 2 através da função arctangente, justamente porque ela só é bijetora nesse intervalo. Então o que a gente faz é expressar o nosso ângulo φ através do atan 2 de y sobre x. Essa função ela é um pouquinho mais complicada, ela é uma função definida por partes e ela tem ela varia dependendo se o nosso x é positivo ou negativo. Então, saibam que essa aqui é a definição formal do nosso ângulo φ. Ele é definido propriamente dito dessa forma. Eu vou deixar um link da Wikipedia aí na descrição, caso alguém se interesse e queira saber melhor sobre a respeito dessa função. E no caso, se você quiser representar o seu ângulo φ de forma única, você precisa usar ela, porque você precisa que essa transformação seja bijetora em todo o círculo. No nosso caso aqui, a gente vai simplesmente tomar a tangente inversa e dizer que o nosso φ seria a tangente a menos 1 de y sobre x. Então, no caso, toda essa outra região aqui não estaria definida na nossa tangente inversa, justamente porque ela só é definida de menos π sobre 2 a π sobre 2. Mas simplifica muito o nosso estudo, ao invés de a gente ter que ficar usando essa função definida por partes, estudando caso a caso, a gente vai simplesmente tomar a tangente inversa em todo esse intervalo mesmo e definir ela ao longo do círculo inteiro.
Então, assim como aqui em cima eu tenho escritos as minhas componentes x, y e z em termos de ρ, φ e z, aqui embaixo eu tenho as minhas componentes ρ e φ escritas em termos do x e y, e novamente o meu z seria simplesmente z igual a z. Então eu consigo definir um mapa que parte também das minhas coordenadas cilíndricas e me retorna algo em coordenadas cartesianas. Bom, então definida agora a cara da nossa transformação, a gente quer estudar como que a gente pode representar esses versores no nosso espaço, porque em muitos casos vai ser muito importante a gente saber em qual direção eles apontam, em qual direção o meu ρ chapéu aponta e em qual direção o meu φ chapéu aponta. Então, para a gente fazer isso, a gente vai estar tomando um vetor R genérico aqui, escrito em coordenadas cilíndricas. Repare que a componente x dele é o meu ρ cosseno θ, e a minha componente y dele é um ρ seno θ, componente z novamente mantida constante. E a gente quer encontrar expressões para os meus versores ρ chapéu, φ chapéu e z chapéu. E para a gente fazer isso, a gente vai estar usando uma estratégia que eu acho muito bonita, que é você ver como o seu vetor R varia para uma pequena variação em cada componente. Então, se eu quero saber a direção do meu ρ chapéu, faz sentido eu pegar o meu vetor e variar ele um pouquinho no ρ. Então, seria eu variar ele de um dρ aqui. E ver como o meu vetor R varia para uma variação dρ. Porque a direção que o meu vetor cresceria para uma pequena variação na minha entrada ρ, teria que me dar a mesma direção do meu vetor ρ chapéu. Justamente porque o meu ρ chapéu ele tem que estar apontando na mesma direção que uma pequena variação no meu ρ. Então, como é que a gente expressa isso matematicamente? Isso permite a gente dizer que a direção do meu ρ chapéu possui a mesma direção que a derivada parcial do meu R na direção ρ, certo? Justamente por essa justificativa aqui que eu acabei de dar. A gente vai variar um pouquinho o nosso ρ e ver como o nosso vetor de saída varia. A direção de variação do nosso vetor de saída tem que ser a mesma direção do nosso versor ρ. Bom, então vamos computar agora quanto vale o nosso dr dρ. Bom, a derivada de um vetor com relação a uma variável é a derivada coordenada a coordenada da minha função com relação a essa variável. Então seria eu derivar isso aqui com relação a ρ, somar com a derivada disso aqui com relação a ρ e a derivada disso aqui com relação a ρ. Então esse primeiro termo aqui daria pra gente, derivando o ρ cosseno θ com relação a ρ, daria apenas cosseno de φ na direção x. Na direção y, daria apenas seno de φ na direção y. E a nossa componente z daria zero, justamente porque a derivada de z com relação a ρ é nula. Então essa aqui é a direção do nosso ρ chapéu. Só que lembra que o meu versor ρ ele tem que ser unitário. Então eu vou dizer que o meu versor ρ ele vai ser o meu dr dρ dividido pelo módulo de dr dρ, certo? Isso aqui, se vocês lembrarem lá da primeira aula, é a nossa definição de vetor unitário. Eu quero um vetor unitário nessa direção. Então isso aqui daria pra gente cosseno de φ na direção x mais seno de φ na direção y. Isso aqui a gente dividiria por raiz quadrada do quadrado de cada componente. Então seria raiz quadrada de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de φ. Mas lá da trigonometria a gente sabe que cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ é a relação fundamental, então isso aqui daria 1. Então aqui a gente teria raiz de 1, que é 1. Então eu posso dizer que o meu ρ chapéu ele é dado por cosseno de φ na direção x mais seno de φ na direção y. Certo? Bom, encontrado agora o nosso versor ρ, a gente vai fazer a mesma coisa para o nosso versor φ. Eu digo que a direção dele tem que ser concordante com a direção de δr e δφ. Então, vamos derivar esse nosso vetor com relação a φ agora. Então, a derivada dessa primeira componente com relação a φ seria menos ρ seno de φ, x chapéu. A derivada dessa segunda componente seria ρ cosseno de φ, então ρ cosseno de φ, y chapéu. E a derivada de z com relação a φ é zero, então esse termo aqui daí é zero. Então essa é a direção do nosso versor φ. Então agora eu vou dizer que meu versor φ ele é dado por dr δφ dividido pelo módulo de dr δφ. E isso aqui vai dar pra gente o quê? Vai dar menos ρ seno de φ, x chapéu, mais ρ cosseno de φ, y chapéu, dividido pelo módulo desse vetor aqui. Então o módulo dele seria ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ mais ρ ao quadrado cosseno ao quadrado de φ. Tudo isso dentro da raiz. Repare aqui que eu posso colocar o meu ρ ao quadrado em evidência, vou ter seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado que vai dar 1. Então eu vou ter a raiz quadrada de ρ ao quadrado que vai dar ρ, daria módulo de ρ, mas como ρ é positivo dá apenas ρ. Então seria eu dividir cada uma dessas componentes aqui por ρ. Então o meu φ chapéu ele é dado pra gente por menos seno de φ na direção x mais cosseno de φ na direção y.
certo? Então esses aqui são os nossos versores das coordenadas cilíndricas. Então, e de novo, o meu z chapéu, obviamente, é simplesmente igual a z chapéu. Assim como o sistema de coordenadas cilíndrico recebeu o nome de sistema cilíndrico pela facilidade que a gente tinha de representar um cilindro nele, o sistema de coordenadas esférico recebe esse nome pela nossa facilidade de representar uma esfera. Então, agora eu vou representar o meu vetor por 3 parâmetros, sendo um deles o raio, que seria o raio da minha esfera, a distância que o meu ponto está agora da origem. No sistema de coordenadas cilíndrico, o meu ρ seria a componente xy do meu vetor, esse aqui seria o meu ρ. Agora, o meu ρ é a distância que o meu vetor inteiro faz com a origem. O ângulo φ é mantido o mesmo ângulo do sistema de coordenadas cilíndrico. E agora eu tenho um ângulo θ, que é o ângulo que o meu vetor faz com o eixo z, partindo do z e indo para o meu vetor no sentido anti-horário. Bom, então assim como no outro caso, vamos tentar escrever os nossos componentes x, y e z. No caso aqui seria a minha componente x, aqui seria a minha componente y e aqui seria a minha componente z. Vamos tentar escrever elas em termos agora dos nossos novos parâmetros. Bom, vamos começar então pela componente z, que é a mais fácil. Para a gente encontrar a nossa componente z, basta a gente olhar esse triângulo retângulo aqui. A gente tem a hipotenusa como nosso r, a gente tem aqui o nosso cateto adjacente ao ângulo θ como sendo a componente z do meu vetor, e tendo aqui como cateto oposto, a gente teria a projeção do meu vetor no plano xy. Repare que esse tamanho aqui de cima é igual a esse tamanho aqui de baixo. Então, a componente z do meu vetor é simplesmente eu pegar o meu ρ e projetar ele no eixo z. Seria eu pegar o cosseno do meu ângulo θ. Então, eu posso dizer que o meu z é igual a ρ vezes cosseno de θ. Beleza, e agora como é que eu expresso então o meu x e y? Bom, para eu conseguir expressar o meu x e y, eu posso usar a mesma estratégia que eu usei no sistema de coordenadas cilíndrico a partir desse tamanho aqui. Quanto vale esse tamanho? Esse tamanho vale exatamente a projeção do meu vetor r nesse plano, que seria eu pegar o meu vetor r e fazer vezes o seno do meu ângulo θ, que vai me dar esse comprimento aqui de cima, que possui o mesmo tamanho daqui de baixo. Então esse tamanho aqui embaixo, que eu vou, por exemplo, chamar de t, eu vou dizer que t é igual a r é igual a ρ vezes o seno de θ. Certo? Porque seria esse tamanho aqui em cima, que é igual a esse tamanho aqui embaixo, que é igual ao meu tamanho de t. E agora, assim como no sistema de coordenadas cilíndrico, eu posso falar que a minha componente x é igual a t, que seria a minha projeção aqui, xy do meu vetor. Isso aqui seria t vezes o meu cosseno do ângulo φ, certo? Dado que o meu ângulo φ está aqui, eu quero esse tamanho. Então, esse aqui seria t vezes o cosseno de φ. E o meu y seria igual a t vezes o seno de φ, que vai dar para mim esse tamanho aqui, que seria a componente y do meu vetor. Bom, então o que isso aqui vai me permitir dizer? Isso aqui vai me permitir dizer que o meu x é igual a t, que é ρ seno de θ, cosseno de φ. O meu y é igual a ρ seno de θ, seno de φ. E o meu z é ρ cosseno de θ. Certo? Então essa aqui é a minha relação que eu saio das coordenadas x, y e z e vou para as coordenadas ρ, θ e φ. Certo? Então agora vamos tentar de novo encontrar o mapa inverso, que seria eu escrever as componentes ρ, φ e θ em termos de x, y e z. Bom, de novo então, usando o teorema de Pitágoras, o tamanho do meu ρ ao quadrado seria o tamanho do z ao quadrado mais o tamanho do t ao quadrado, só que o t ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu posso dizer que o meu ρ ao quadrado seria z ao quadrado mais t ao quadrado. Aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, isso aqui seria z ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado. De novo, eu quero que meu ρ seja maior que zero, então o meu ρ é a raiz quadrada positiva de x2 mais y2 mais z2. Tudo isso elevado a meio. Certo? O meu ângulo φ, como ele não mudou de definição, ele vai ser expresso da mesma forma, então ele vai ser expresso através da tangente a menos 1 de y sobre x. Isso a gente pode tirar desse mesmo triângulo aqui que eu desenhei aqui atrás, dado que o φ não variou. E o meu θ? O meu θ ele é um pouquinho mais complicado. Se a gente tomar a tangente dele, então se eu tomar aqui tangente de θ, isso aqui seria o meu t dividido por z, certo? Então isso aqui seria t sobre z. Então isso aqui me daria que o meu θ é a tangente a menos 1 de t sobre z. Só que o que é meu t? De novo, pelo teorema de Pitágoras, eu sei que t ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu quero que meu t seja positivo, porque ele é um comprimento. Então eu vou ter aqui que meu θ vai ser a tangente inversa de x ao quadrado mais y ao quadrado
tudo isso tirado a raiz, elevado a meio, dividido por z. Bom, então essa aqui seria a definição do meu ângulo θ, é um pouquinho mais feinha, um pouquinho mais complicada, mas ela faz sentido geometricamente. E para finalizar, vamos estudar agora, então, quais são os valores possíveis que os meus parâmetros podem assumir. De novo, o meu ρ é a distância do meu ponto à origem do meu sistema de coordenadas, então ele tem que ser algo positivo. Então eu sei que 0 é menor ou igual que ρ menor que infinito. O meu φ ele não variou, então eu vou continuar escrevendo ele como sendo algo que varia de 0 e 2π. E agora o meu θ. Repare que se eu estiver nesse ponto aqui, por exemplo, o meu θ é igual a 0, certo? Eu posso girar a minha circunferência inteira vindo até esse ponto aqui embaixo. O meu θ seria igual a π, seria esse ângulo aqui, seria uma meia volta. Vamos supor que eu quero ver esse ponto aqui. Qual que é o meu ângulo θ que me leva nesse ponto aqui? Bom, eu posso ligar isso aqui ao eixo z e somar esse ângulo, mas o que eu faço, na verdade, é pegar a reflexão dele no eixo z, então seria esse ponto aqui, ligar ele por esse θ, e depois eu giro o meu φ de π, certo? Então eu giraria todo o meu vetor de π e ele viria parar nesse ponto aqui. E ele viria parar nesse ponto aqui. Eu não sei se está muito claro, porque o desenho está um pouco poluído, mas eu vou deixar aí na descrição uma mini apostilinha que eu escrevi a respeito desse conteúdo. Nela está explicado com um pouco mais de calma e com desenhos talvez um pouco melhores a intuição por trás disso, mas aqui o meu θ, eu vou dizer que ele pode variar apenas entre 0 e π. Justamente porque eu variar um ângulo maior do que π seria o equivalente a eu variar um ângulo menor e depois girar tudo isso 180 graus, através do meu ângulo φ. Então se eu definisse aqui o meu θ como de 0 a 2π, eu estaria caindo no mesmo ponto mais de uma vez, porque eu teria mais de uma forma de representar ele. Então é por isso que eu digo que o meu θ aqui ele varia apenas entre 0 e π, certo? Então essa aqui é a variação que os meus ângulos podem assumir. Bom, então agora para finalizar o nosso estudo do sistema de coordenadas esférico, a gente vai ver como os nossos versores se comportam nele. E para a gente estudar isso, a gente vai usar a mesma estratégia que a gente fez no caso anterior. Então para a gente encontrar o nosso ρ-chapéu, a gente vai tomar a derivada parcial do meu vetor com relação à componente ρ. Então isso aqui seria, derivando isso aqui com relação a ρ, eu teria cosseno de φ seno de θ na direção x, mais seno de φ seno de θ na direção y, mais cosseno de θ na direção z. Então agora para eu definir o meu ρ-chapéu, eu teria que pegar esse vetor aqui e dividir pela norma dele, então vamos ver quanto que vale essa norma. Meu del r, del ρ, a norma dele seria a raiz quadrada do quadrado das componentes. Então isso aqui seria a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de φ vezes seno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de φ seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ, tudo isso tirando a raiz. Perfeito? Mas então agora, se eu colocar aqui o meu seno ao quadrado de θ em evidência, eu vou ter seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ, que vai me dar 1. Então eu vou ter seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que vai dar 1 também. Tirando a raiz disso, isso aqui dá 1. Então eu concluo que isso aqui é exatamente igual ao meu ρ-chapéu, certo? Porque a norma desse vetor aqui é unitária. Partindo agora para o meu vetor φ, então seria o meu del r, del φ. A derivada desse termo aqui com relação a φ daria menos ρ seno de φ seno de θ na direção x, mais, aqui daria ρ cosseno de φ seno de θ seno de θ na direção y, e aqui esse termo não depende de z, então a derivada aqui daria 0. Então essa aqui é a direção do meu versor φ. Vamos tomar agora o módulo desse vetor, o módulo de del r, del φ seria a raiz quadrada dos quadrados, então seria ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ seno ao quadrado de θ mais ρ ao quadrado cosseno ao quadrado de φ seno ao quadrado de θ, tudo isso tirando a raiz. Repare que eu posso pôr ρ ao quadrado seno ao quadrado de θ em evidência, e eu vou ter seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ, que vai me dar 1. Então, tirando a raiz de ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ, vai me dar apenas ρ seno de φ. Então, esse é o módulo do meu vetor. Então, para escrever o meu versor φ, seria eu pegar esse vetor aqui e dividir pela norma dele. Então, seria eu fazer tudo isso aqui dividido por ρ seno de θ. Então, eu posso escrever que o meu φ chapéu
ele vai ser escrito dividindo essa primeira componente por ρ seno de θ, cancela esses dois termos aqui, então vai dar apenas menos seno de φ na direção x. E agora dividindo essa segunda componente aqui por ρ seno de θ, cancelaria esses dois termos aqui, isso aqui daria apenas cosseno de φ na direção y, e esse aqui é o meu versor φ. E por fim, agora o meu versor θ, a gente vai tomar δr, δθ, e isso aqui vai ser a derivada desse termo aqui com relação a θ, vai me dar ρ cosseno de φ cosseno de θ na direção x, mais ρ, aqui daria seno de φ cosseno de θ de novo, cosseno de θ na direção y. E essa terceira componente daria menos ρ seno de θ na direção z. Vamos ver agora então quanto que vale a norma desse vetor, seria δr δθ. Isso aqui vai dar pra gente a raiz quadrada de ρ ao quadrado cosseno ao quadrado de φ cosseno ao quadrado de θ, mais ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ cosseno ao quadrado de θ, mais ρ ao quadrado seno ao quadrado de θ. Tudo isso tirando a raiz. Agora eu posso pôr o meu ρ cosseno ao quadrado de θ em evidência aqui. Eu vou ter cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, que vai me dar 1. Então eu vou ter ρ ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais ρ ao quadrado seno ao quadrado de θ, que vai me dar ρ ao quadrado. Tirando a raiz de ρ ao quadrado, ρ é positivo, vai dar ρ. Então eu vou dizer aqui que meu vetor θ unitário, meu versor θ, seria esse vetor aqui dividido por ρ. Então isso aqui vai dar pra gente cosseno de φ cosseno de θ na direção x, mais seno de φ cosseno de θ na direção y, menos seno de θ na direção z. Então assim eu consigo uma expressão para os meus três versores, tanto o θ como o φ como o ρ, no sistema de coordenadas esféricas. Muito bem, então era isso que eu queria passar para vocês a respeito desses dois sistemas de coordenadas. Eu fiquei de mencionar para vocês a respeito da transformação do nosso operador del para esses sistemas, mas isso é algo muito algébrico e tomaria muito tempo para eu fazer isso em vídeo. Então eu vou deixar também naquela postilhinha que eu escrevi aí na descrição do vídeo. Ele explica isso em bastante detalhes, ele vai com bastante calma para mostrar para vocês como que a gente pode escrever o nosso operador del nesses outros sistemas. Nessa postilhinha tem também uma revisão das operações que a gente definiu na aula passada, que seriam o gradiente, o divergente rotacional. Então eu realmente acredito que ela pode ajudar vocês no entendimento da matéria, e ela com certeza vai servir de um complemento para essa aula. Justamente porque tem muitas coisas que não vale a pena eu entrar em detalhe no vídeo, porque senão o vídeo ficaria muito longo e muito cansativo, que eu acabo colocando ali na apostila, então eu realmente recomendo vocês darem uma olhada. E a partir da próxima aula a gente vai começar a falar a respeito de integrais múltiplas, que são uma extensão do conceito de integral que a gente vê em cálculo 1 para várias dimensões, que também vai aparecer para a gente no estudo do eletromagnetismo. Mas no mais é isso, muito obrigado, até a próxima aula e até mais.